Olá, vamos hoje tratar na nossa aula de literatura de uma dúvida que geralmente é frequente, né, para os alunos, né, e alunas, às vezes, né, me questionam em sala de aula, né? Ah, professor, a gente estuda aí os movimentos literários, né? Desde a Idade Média, né, com o trovadorismo, depois aqui no Brasil, a literatura de informação, a literatura jesuítica, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, simbolismo, né, os ismos aí, né, modernismo e tal. E, que questiona se tem todos esses movimentos, qual movimento literário que a gente está agora? Bom, primeiramente, isso é difícil de avaliar, né? Hoje nós temos aí a inserção, né, de outras plataformas, né, midiáticas, né, como a internet, por exemplo, né, que deu uma revolucionada, de certa forma, no acesso ao livro, né, no acesso também à publicação, né? Então, se tem publicação, né, e tem demanda para comprar, né, claro que vão surgir sempre novos escritores, né, interessados, então, nessa fatia mercadológica, né, e de uma maneira de expressar também o seu ponto de vista, né, seja ele mais realista, seja ele mais fictício, né, do momento, do contexto histórico no qual nós estamos vivendo. Então, é difícil dizer, né, se hoje nós teríamos um movimento literário, né? Até mesmo porque quando a gente fala de literatura, né, o tempo literário ele é muito diferente desse nosso tempo cronológico, né? Os estudiosos, o que eles fazem? Eles olham para o passado, né? Então, por isso que a literatura e a história, né, elas estão sempre correndo juntas ali, né? Porque o crítico literário, né, aquele cara que vai escrever a respeito, né, desses novos escritores, né, então ele tende a olhar para trás. Então, quando a gente tende, né, a ter essa visão aí, né, voltada para o passado, né, dos movimentos literários, a gente vai perceber que depois do modernismo, né, o modernismo começa ali em 1922, né, e ele vai até a geração de 45, né, com João Cabral de Melo Neto. Depois disso, alguns estudiosos, alguns críticos, né, vão dizer que o modernismo ele continuou, né, e ele continua até hoje, né? Outros críticos, né, que têm uma visão diferenciada, né, desse primeiro grupo, vai dizer que não, hoje nós estamos numa pós-modernidade, né? Ou seja, o modernismo já ficou para trás. Então, dizer que é moderno hoje já é antigo, né, na visão destes críticos. Mas a gente tem que lembrar que, mesmo dentro desse primeiro grupo, né, que vai crer aí nessa extensão do modernismo, quanto desse segundo grupo, né, que diz que nós estamos aí na pós-modernidade, independente, né, dessa visão, é correto afirmar que nesse ínterim, né, esse intervalo de tempo, né, entre a geração de 45 e 2020, né, aconteceram vários pequenos movimentos literários, né, fragmentários, né, entre si, né, temos um que se fragmenta, gera outro, que se fragmenta, gera outro. Então, nós temos uma série de pequenos movimentos literários, né, aí dentro desse período, né? E para esses movimentos, né, convencionou-se de chamar de tendências contemporâneas na literatura, né? Então a gente vai ter uma visão aí, uma retrospectiva, né, lá para a década de 50. Então aí já vão lá, né, quase 70 anos aí, 70 anos, né, para ser específico, desse movimento. Então é isso que o crítico faz, né? Ele precisa de um tempo, né, para olhar para o passado ali, né, e perceber algumas pessoas, né, que eventualmente tinham alguma semelhança, né, ideológica ou no que diz respeito à própria composição da escrita. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esses movimentos, né, sobre
essa tendência contemporânea dentro da literatura, né? Então, a gente, para delinear, né, e seguir um curso aí, eu separei um slide aqui para vocês, né, que vocês possam acompanhar essa trajetória. Então, temos aí tendências contemporâneas na literatura, né? Dentro dessas tendências contemporâneas, o primeiro movimento literário que a gente vai ressaltar é o concretismo, né? Então, o nome já é bem peculiar, né? Concretismo, né? Vem de concreto, né? Aquilo que é fixo, aquilo que é rígido, aquilo que é material, aquilo que é palpável, né? E tudo isso vai, de certa forma, estar ligado aí ao movimento, né? Às propostas, né? Que o movimento vai trazer. Então, vamos falar um pouco sobre ele, né? Então, ele é um movimento artístico e cultural, né? Quando diz artístico e cultural, né, quer dizer que ele é muito mais abrangente, né, do que simplesmente a literatura, né? A gente vai perceber, né, que ele vai influenciar outras artes também, né, o que diz logo aqui embaixo, né? Então, ele vai surgir em meados do século XX, né? Então, ali, mais ou menos na década de 50, e visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Esse movimento de vanguarda, olha só, é uma vanguarda, né? Ou seja, está à frente do seu tempo, né? O tanto que o concretismo até hoje ele não é muito bem compreendido, né? Ele divide opiniões, algumas pessoas amam, outras pessoas detestam, né? A forma de exposição, né? da poesia concretista. Então, é um movimento de vanguarda. Ele vai influenciar as artes literárias, né? A música, né? Nós temos John Cage, né? Nos Estados Unidos, né? Que é um compositor e ele compõe em termos de música concreta, né? Aqui a gente tem o Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso era considerado uma espécie, né, de concretista, assim, né, digamos, que ele vai beber nessa fonte do concretismo, né? Embora o Caetano está ligado ali à geração, né, da Tropicália, a geração da década de 60 e 70, né, que é um outro movimento literário, mas ele tem uma influência muito grande. Ele tem um disco chamado Circulador de Fulô, né, Circulador ao Vivo, e aí tem essa música, né, Circulador de Fulô, que na verdade é um poema, né, de um dos criadores do concretismo aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, e o Caetano musicou, né, esse poema. E quando diz das artes figurativas, né, a gente vai ter, então, né, o cinema, a pintura, a escultura, a instalação, a intervenção de rua, o grafite, né, vai pegar todos esses movimentos aí hoje em dia, né? Que o grafite também vai começar na década de 60, 70. Mas vai influenciar, né, esses movimentos que a gente tem aí artísticos, né, mais também voltados para a questão mais marginalizada, mas também voltada aí para um movimento mais de vanguarda, né? Embora o concretismo a gente vai perceber que de popular ele não tem nada, né? São grandes intelectuais que alçaram, né, o concretismo a um movimento. Então, as características que a gente vai perceber dentro da literatura concretista. Então, a valorização do conteúdo visual e sonoro. Olha só, né? Sintaxe visual em detrimento da discursiva. Então, o discurso ele passa a ter um segundo plano, né? Aquela poesia tradicional, né? Escrita por versos, aquilo ali vai desaparecer no concretismo, né? Então, o concretismo vai fazer, por exemplo, uso das onomatopeias, né? Do aspecto visual, né? Ele pega ali uma imagem, né? Qualquer, né? E transforma aquilo numa poesia, né? Tem um poema escrito luxo, né? Lixo, né? E aí você, aliás, luxo, né? Grande. E aí, quando você chega mais próximo, cada letra, né? Tá escrito lixo, pequenininho, né? Então esse aspecto visual é importante, né? O banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, ou seja,
o verso ele para de existir, ele não existe mais, o verso, né? Ou seja, é mais radical ainda o movimento do que foi o modernismo em 1922. Né? O 1922, eles abdicaram, né? Rebelaram-se contra a tradição. Aqui, eles estão se rebelando até contra o verso, contra a estrofe. Né? Isso desaparece na poesia concretista. Utilização de efeitos gráficos, né? Ou seja, o computador estava começando ali, né, a aparecer, né, ali na década de 50, tal, 60. Então, vai trazer esses efeitos, né, do computador para fazer a poesia. Né? Hoje nós temos um grande representante aí, que é o músico Arnaldo Antunes. Né? O Arnaldo Antunes é um escritor que faz uso, né, tanto do concretismo, né, quanto esses efeitos, né, na sua composição. Mesmo quando ele está em livro ali, você percebe que a disposição gráfica, né, do poema é diferente ali dentro da página. Né? E você tem vídeos, né, o cara investe também na questão dos vídeos, né, fazendo vídeos, né, ligando esses efeitos poéticos a esses efeitos da computação gráfica. Né? Então, o papel ele torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. Né? Olha só, aí nós temos uma aproximação, né, da literatura, da poesia com a pintura. Né? A questão dos ideogramas, né? Os ideogramas japoneses, por exemplo, é uma pintura. Né? E tem uma simbologia, tem um significado. Né? Tanto que essa questão do signo verbal, né, e do signo não verbal será muito importante para os concretistas. Né? Um dos grandes concretistas aí, Décio Pignatari, né, foi um dos grandes semioticistas, né, que é um cara que fica por conta aí, digamos, a estudar, a pesquisar, né, as questões semióticas, né, ou seja, as relações com o signo. Né? Então, a disposição no plano, né, do papel é diferente. Né? Antes você tinha um verso ali, né? Um verso, depois outro verso, outro verso, outro verso, seguindo uma estrofe ou, né, um poema inteiro. Agora não, você tem uma palavra aqui à sua esquerda, depois tem uma palavra lá à sua direita, outra no meio, outra embaixo, outra de lado. Né? O Augusto Haroldo de Campos, né, um também dos criadores do concretismo, ele tem um poema chamado Galáxias, uma coisa assim, não me lembro exatamente o nome do poema, me fugiu agora. Né? Mas a página, né, a página do livro, ela é preta. Né? E as palavras, né, estão soltas ali nesse espaço preto, né? E as palavras brancas. Então, fazendo o quê? Você tem uma relação visual, porque aquilo ali parece uma noite, né, estrelada. Né? Por isso tem essa relação, né, de visão com significado, né, para criar esse efeito poético, portanto. Né? Porque a poesia ela é muito ampla. Né? Você tem o cinema, às vezes você vê um filme, e é um filme extremamente poético. Né? Você ouve uma música extremamente poética, às vezes você vê um quadro, né? Aquele quadro ele expressa, né, uma poesia, né? Ele expressa então essa poeticidade. Né? Então a questão da poesia ela vai muito além, e eles perceberam isso aqui no concretismo. Né? Por isso que vai fazer essa aliança, né, entre a questão da escrita, né, e os recursos gráficos, pictóricos, né, oportunizados aí para outras artes. Né? Aí você tem uma relação, né, interartes. Né? As artes vão se misturar aí para criar algo inusitado, algo novo. Né? Então, nós temos um racionalismo muito grande, né, dentro. Isso aí quer dizer, a questão da emoção, né, eles vão deixar de lado. Por isso, eles vão ter uma versão ao expressionismo, porque o expressionismo, né, ele vai expressar essas emoções internas, né, do artista. Né? Então, eles são contra essa ideia das emoções. Vão trabalhar a poesia de uma maneira técnica, racional. Né? E aí ele vai dizer que a questão da poesia ela não tem nada de inspiração. Na verdade, ela é fruto de um trabalho, né, com a linguagem.
Então, é muito mais racional. Por isso, eles vão ter essa rejeição ao acaso e abstração lírica. Rejeição ao acaso seria o dom. Né? A pessoa fala assim, eu tenho o dom da escrita. Né? Não, todas as pessoas podem ser escritores, né? Desde que ela tenha uma disciplina, né? De sentar, de pesquisar, né? Porque escrever não é só escrever. Escrever, na verdade, é o resultado final, né? De todo um processo de conhecimento, de pesquisa, de aprendizagem ao longo da existência. Né? Então, eles vão rejeitar essa questão do dom e da abstração. Né? Então, ela vai tratar da característica, né, de uma maneira bem mais, as características, né, do poema de uma maneira muito mais formal, né, muito mais técnica. Tanto que alguns poemas, né, do concretismo são chamados de poema-objeto, né, porque você pode até mesmo manuseá-lo. Então, vamos seguir. Então, vamos lá falar um pouco sobre o concretismo no Brasil. No Brasil, esse movimento vanguardista ele chegou por volta de 1950, através do suíço Max Bill, né, um dos precursores do movimento, ao lado do russo Vladimir Mayakovsky. O Mayakovsky ele é um escritor que vai influenciar muito, né, embora ele muito mais vanguardista, né, olha ali, na década de 30, né, ele morre na década de 30, aqui no Brasil ainda estava fazendo um poema modernista, né, que também era de vanguarda, mas o que ele vai escrever realmente, né, vai estabelecer quase elos ali, né, já com o movimento concretista, né, quase 20 anos depois da sua morte. Né? Assim como Mallarmé, né, poeta francês aí do final do século XIX, né, também vai estabelecer uma relação muito forte com os concretistas. Né? Os concretistas vão olhar para trás. Aliás, isso é algo muito importante para se dizer do concretismo, né? Que, além de poetas, né, os escritores do concretismo eles prestaram outro grande serviço para a literatura. Eles olharam para trás, né, e revisitaram alguns escritores que não haviam tido um reconhecimento naquele momento, né, que escreveu. Por exemplo, o Sousa Andrade, né, é um poeta do romantismo brasileiro. Né? Quando ele lançou o livro dele, O Guês Errante, a crítica, o público não gostou do livro. Né? E aí, em 1950, né, esses escritores olham para trás, pegam a obra do Sousa Andrade e falam assim, não, as pessoas não entenderam porque elas não estavam preparadas para entender, né, um texto que está muito à frente do seu tempo. Né? Então, eles fizeram isso com Sousa Andrade, né? Eles buscaram na poesia trovadoresca provençal, né? Vai buscar ele a poesia russa, né? Alguns poetas norte-americanos, né? Como Ezra Pound, por exemplo, vai ser abordado ali por esses escritores. Então, essa concepção poética, né? Ela vai se tornar mais popular ali na Exposição Nacional de Arte Concreta, que vai acontecer 6 anos depois da criação do movimento, né, em 1956. São Paulo. Destaquei aqui São Paulo, né, porque São Paulo é o grande centro irradiador do concretismo no Brasil. Né, é o primeiro lugar onde esse movimento vai acontecer. Né? Então, o movimento concreto ele se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, né, como eu disse anteriormente, em meados da década de 50, né, sendo liderado, aí preste bem atenção, são os três papas, né, os três valetes aí do concretismo brasileiro, né, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, né, conhecido como os irmãos Campos, e Décio Pinatari, né, o grande semioticista aí da linguística brasileira, né? Tanto que até eles brincam, né? Não é Décio Signatário, é Décio Signatário, né? Porque era um cara que trabalhava e conhecia muito essa questão do signo verbal e não verbal, que é algo muito recente na pesquisa literária e linguística. Né? Então, o Grupo Concretista de São Paulo ele foi fundador da revista Noi Grandes, tá? Em 1952, e essa revista ela vai ser a divulgadora das ideias, né,
ligadas ali ao concretismo, tá certo? Então, a gente tem que lembrar aí os irmãos Campos, né, Haroldo e Augusto, Décio Pignatari, são os três principais escritores desse primeiro momento do concretismo no Brasil, né? E o principal veículo de divulgação dessa nova arte foi a revista Neugrandes, né, em 1952, e em 56 apenas, né, vai acontecer aí esse primeiro encontro nacional de arte concreta no Brasil. Aqui nós temos um exemplo, né, de poesia concretista, né, um poema chamado Coca-Cola. Diz: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. Né? A pessoa fala assim, mas isso aí não tem significado nenhum, isso não tem sentido nenhum. Né? Como não? A gente vai perceber aqui que tem uma crítica, né? Uma crítica muito grande dentro desse poema. Né? Primeiramente, a gente vai, antes de analisar a semântica, né, o significado, vamos analisar aqui, por exemplo, a questão da estrutura. Né? Então, primeiramente, né, a gente percebe que não há pontuação. A pontuação ela desapareceu. Né? Não faz mais parte aí do poema. Né? Tanto que no título, né, Coca-Cola está separado com um hífen, já no poema, essa separação não existe. Né? Então, forma-se palavras únicas. Né? E aí a gente tem nota-se uma influência muito grande, né, do Mayakovsky aqui. Né, o Mayakovsky, poeta russo, né, na Rússia você tem uma palavra grande assim, né, que tem um significado, né, todo contextual ali. Então a gente percebe isso aqui. Outra coisa que a gente percebe também é a disposição, né? A gente percebe ali os Bs embaixo dos Bs, os Cs, né? Algumas alterações, a presença, né, mais ou menos das dos mesmos fonemas, né? Ou seja, do mesmo som, né? Beba, babe, beba, babe, coca, cola, cola, né? Caco. Então, a gente tem essa presença, né, dessa sonoridade. É uma busca sonora, porque são fonemas, né? E aí nós temos essa repetição aí dentro da literatura, da mesma consoante ou da mesma vogal, né? A gente teria ali, então, uma literação e também uma assonância. Então, é um poema extremamente rico, né, nesses recursos sonoros, né, do poema. Nós não temos rima, né, mas nós temos outros meios de fazer com que o poema tenha essa musicalidade. Né? Então, é claro que a gente fosse fazer uma análise aqui, a análise seria muito mais aprofundada, né? Que o poema dá para buscar muitas coisas a respeito da própria estrutura, né, dele ali. Mas a princípio a gente tem que saber isso, né? O verso foi eliminado, a sintaxe foi eliminada, a pontuação foi eliminada, né? Os recursos visuais e sonoros, né, acabaram ressaltando, né, em relação à questão do significado. E aí, por falar em termos de significado, a gente vai perceber uma crítica. Né? Esse poema ele foi escrito aí, provavelmente, né, na década de 50, e aí a década de 50, né, foi uma década assim, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né, 1945, tal. E aí os Estados Unidos começam a sua expansão imperialista, né? Sua expansão imperialista aí, que a gente sabe muito bem, né? Que os Estados Unidos, né, pode não dominar territórios, né, fora ali do espaço deles, mas ideologicamente os Estados Unidos representam hoje o capitalismo, né, representam o consumo, né, representa essa questão da alimentação fast food, da inserção de refrigerantes, né, e tudo mais. Então, quando isso começa ali na década de 50, né, o Décio Pignatari vai usar a Coca-Cola, né, que é um dos grandes símbolos do capitalismo, um dos grandes símbolos dos Estados Unidos. Né? Quando chega essa época do Natal aí, logo aparece aquele Papai Noel da Coca-Cola, né? Que também se tornou um símbolo aí de consumo. Né?
O Natal hoje nada mais é do que isso, né? Um consumo grande, dá presentes, né? Então, isso é uma influência, né, forte dos Estados Unidos. Quando o déspota Natari ele percebe isso, né? Então ele vai utilizar a Coca-Cola, né, como elemento desse imperialismo, e aí ele vai, né, escrever ali, beba Coca-Cola, babe cola, né, babar, né, que é uma coisa, né, ruim, cola, né, beba coca, né, uma relação aí com a questão da própria cocaína, né, que também já tinha chegado aqui no Brasil durante esse período, né, beba cola caco, né, aí já totalmente uma modificação. Mas a grande questão aqui é essa palavra final, cloaca, né? O que é a cloaca? Né? A cloaca, os romanos, né? Os romanos eram, né, era assim uma sociedade muito evoluída, né? Então eles tinham noção, por exemplo, de que o esgoto, né, a céu aberto, né, o esgoto nas cidades eram prejudiciais, podia, né, ter uma relação com as doenças, podia ter uma relação com a questão do mau cheiro e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles construíam, né, redes de esgoto, eles estavam muito avançados, né? Construíam redes de esgoto. E essa rede de esgoto era chamada de cloaca, né? E aí esse esgoto caía num grande lugar chamado cloaca máxima, né? E a cloaca também é o lugar por onde a galinha põe os ovos, tá? Então, aí você tem uma crítica, né? O que a Coca-Cola é, né? Segundo o próprio déspota Natari, é esgoto, é sujeira, né? Fezes. É isso que é a crítica, né, em relação aqui ao imperialismo norte-americano. É uma crítica forte, uma crítica contundente, né? Então, é assim que era organizado, portanto, né, um poema concretista. É legal vocês darem uma olhada depois aí com o tempo, né, nesses sites de busca, né, e procurar ali exemplos, né, de poemas concretistas, né, para você dar uma olhada, para você perceber, né, essa relação gráfica, né, entre o poema e a pintura e outras formas de arte também, tá? Então a gente vai encerrar por aqui. Nas próximas aulas a gente dá continuidade, né, às tendências contemporâneas, né? Existem outros, a gente trabalhou apenas a década de 50 aí primeiramente, e depois a gente vai aprofundar aí na década de 60, 70, década de 80, né, até onde os críticos conseguiram enxergar, né, uma coesão dentro desses movimentos literários, né, para que uma coesão entre os escritores para que tenha realmente um movimento literário, certo? Então, já deixo aqui de antemão, né, aberto para quem quiser questionar, fazer alguma colocação, estou sempre à disposição, certo? Sem mais para o presente momento, me despeço de vocês e até mais.